Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Este último domingo do mês de julho de 2026, 26 de julho do ano de 2026. Quero convidar a que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 13, o versículo, especificamente o versículo 58. Mateus 13, 58. Onde nós lemos: e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. E hoje eu quero apontar para uma verdade. A incredulidade fecha as portas às bênçãos de Deus. Não é que Deus não queira abençoar, nem nada disso, mas a incredulidade do próprio indivíduo fecha as portas. A passagem de aqui de Mateus menciona que o Senhor foi para a sua pátria. Mas espera aí, pátria, o Senhor não era de Israel, a pátria dele não é Israel? Sim. Então, quando a palavra diz que aqui que o Senhor foi para a sua pátria, é o que o gaúcho chama de pago, né? O seu terruño, tá? Ele foi para lá. E onde? Ele nasceu em Nazaré, mas advertido, né? O José, seu pai adotivo, advertido em sonho, não que José recebeu a visita de um anjo, não, em sonho, o anjo lhe disse: toma o menino e sua mãe, Maria, né? E fujam para o Egito. Tá? Nós já vimos várias vezes essa questão. Tá? Eles foram para o Egito, norte da África, o continente negro. Né? Então, eles foram para lá para se esconderem. E ficaram escondidos ali até a morte de Herodes. E quando Herodes morreu, eles não voltaram para Belém, onde Jesus havia nascido, mas eles foram para Nazaré. E lá, o Senhor Jesus cresceu em Nazaré, né? Nazaré da Galileia. O Senhor então vive aí em Nazaré durante quase 30 anos, vamos dizer assim. Né? A vida inteira dele praticamente foi em Nazaré. E se nós abrirmos em Marcos capítulo 6, né, e lermos os primeiros versículos, nos deparamos com algo bem marcante. Né? Marcos 6, versículos 1 ao 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, observe novamente a palavra, né? A seu terruño, a cidade onde ele havia crescido. E os seus discípulos se seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? Dá os nomes dos irmãos dele, filhos de Maria. E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. Em outra passagem diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Mas eu cresci com ele, eu brincava aí, né? Não, capaz. Era essa a reação. Mas eu conheço bem ele. Messias? Não.
nem os irmãos acreditavam nele, está escrito na palavra. Os seus vizinhos, mas não é esse o guri, aquele o que cresceu aprendendo a ser carpinteiro, com o pai dele, o José, o carpinteiro também? A irmã dele não é fulana e os irmãos não são fulanos? Então, versículo 5 de Marcos 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Nazaré foi a cidade que menos acreditou no Senhor Jesus. Foi onde ele cresceu, foi o pago dele, o terruño dele, é lá. Vamos para Lucas, capítulo 4. O evangelista Lucas nos diz, a partir do versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Observe, segundo o seu costume. Ele ia para onde? Para a sinagoga, aos sábados, como todo judeu. Na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando fala livro do profeta Isaías, nós não devemos imaginar um livro assim como isso aqui. Eram uns rolos, são grandes, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. E o rolo do profeta Isaías é um dos maiores, porque tem 66 capítulos, é bem comprido. Lembrando, hoje nós temos facilidade, porque lá em Jeremias 24:17 é fácil, porque lá em Ezequiel 18:5 é fácil achar. Se você tem dificuldade, é porque não está acostumado a ler a sua Bíblia. Lê o Salmo 23, o Salmo 90 e por aí vai, né? Mas Ageu, onde fica Ageu? Essa é a falta de costume de abrir a Bíblia todo dia. Pelo menos já saberia, Ageu não está perto de Apocalipse. Ageu está lá no Antigo Testamento, deve estar lá entre aqueles profetas menores, mas isso só com o costume de ler a Bíblia. Por isso é tão importante todo dia, não às vezes, todo dia, abrir a sua Bíblia, para que isso comece a ficar gravado, tá? Voltando, nós temos facilidade, porque está tudo dividido, capítulo tal, versículo tal, é fácil. Mas lembrando do Senhor Jesus, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, um rolo imenso, e a Bíblia diz, achou o lugar em que estava escrito, achou o lugar, quem? O Senhor Jesus. Como? Um rolo onde estava escrito como se fosse uma carta corrida, sem parar, não está dividido em capítulos, versículos, nada. Encontre essa passagem. Por exemplo, encontre a passagem onde diz enganou seu coração mais do que todas as coisas. Pastor, eu sei, Jeremias. Tá, no livro de Jeremias, encontre essa passagem. Mas é fácil, isso aí é 17:9. Claro, hoje nós temos em capítulos e versículos, aí é fácil. Capítulo 17, versículo 9. Mas naquela época não estava dividido. Eles tinham que saber assim, está aqui. Desenrolavam e está aqui.
Quer dizer, o Senhor Jesus sabia as Escrituras assim. Achou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, porque aí encerravam, entregavam para o ministro pegava e colocava num gabinete, numa estante especial, tá? Até hoje os judeus têm isso, toda essa mobília eles têm nas suas sinagogas. O que aconteceu? Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ficaram assim de queixo caído. Por quê? Porque isso não era qualquer um que fazia. Abrir o rolo e achar onde está escrito e ler e dizer: hoje se cumpriu diante de vocês isso aqui. Ficaram boquiabertos, não é? E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura a vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Parece mineiro, né? Não é esse aqui o filho da fulano que mora ao lado da fulana que casou com fulano? Parece igual, né? Esses aqui faziam a mesma coisa. E lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram tranquilos. Não, aqui diz: e todos na sinagoga se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade. E, levantando-se, o escorraçaram. Esses mesmos que cresceram com ele, que conheciam ele desde guri, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. O que queriam fazer? Queriam matá-lo. É isso que está escrito aqui. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, foi embora. Nenhuma cidade foi tão abençoada, mas nenhuma cidade também foi tão incrédula como Nazaré. O preconceito não estava só lá. Vamos para João. João capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir para a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José.
Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Percebe? Quantas vezes você já leu essa passagem e nunca tinha percebido isso aí? Pode vir algo bom lá do interiorzão? Esse preconceito. E aí Filipe disse-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, frase dele: pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Os de Nazaré o rejeitaram, reconheceram a sabedoria. Nós lemos lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 2, dizem bem claro: muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Eles reconheceram a sabedoria, eles reconheceram os milagres, mas se recusaram a aceitar a conclusão: ele é o Messias. A incredulidade é fruto da natureza carnal. A incredulidade fecha a porta para as bênçãos de Deus. Lembre disso. A incredulidade se baseia no que os homens sabem. Não, porque eu aprendi. Observe todas as vezes que o Senhor disse: ouviste que foi dito, mas eu vos digo. É um outro conhecimento. O cristianismo é outro conhecimento. Existe o conhecimento do mundo, existe a ciência deste mundo, mas eu não posso me agarrar nisso porque vai me levar para a perdição. Eu tenho que aceitar toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. E o que meu professor me ensinou: serve num emprego, ótimo. E tem empregos desde o mais baixo, de cavar valas, capinar, até empregos de CEO. Para isso serve esse conhecimento desse mundo. Mas para a salvação, nada do conhecimento humano serve para a salvação. Para a salvação é crer na palavra de Gênesis 1:1 até Apocalipse. Para a salvação, sola Escritura é a única coisa que pode nos salvar. A incredulidade fecha as portas para as bênçãos de Deus. Em Mateus 13:58 diz: e não fez ali muitas maravilhas, muitos milagres,
Não porque o Senhor, tadinho dele, né? Não conseguiu. Não é porque não conseguiu fazer. Não é porque o poder dele não era tão forte lá em Nazaré. Não. É porque ele estava rodeado de um bando de incrédulos que diziam, capaz, esse aqui é o José, filho de José, né? da Maria, os irmãos dele, eu conheço os irmãos dele. Né? Eu ia para a instrução religiosa lá na sinagoga com o irmão dele, tal. Eu conheço bem quem é esse Jesus, é o carpinteiro. Essa era a reação deles. Eles não o reconheceram como Messias. E por causa dessa incredulidade, não fez. Né? Eles rejeitaram, assim como está em João 1:11, desculpe, João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam. A incredulidade, então, fecha as portas. Deus nos livre de sermos incrédulos. Mesmo assim, o Senhor insiste com a questão dele. Dos apóstolos, eram 12. Ficaram 11, porque aquele que o traiu foi lá, comido pelo arrependimento, não, comido pelo remorso, foi lá e se enforcou. E teve o mais afoito, Pedro, pode deixar comigo, e foi o que o negou 3 vezes, e aquele sim, moído pelo arrependimento, chorou amargamente e foi perdoado. Dos 11, desses 11, não acreditou. As mulheres vieram dizendo, olha, o túmulo está vazio, não tem... E esse não, ressuscitou. Não, Tomé. E aí os outros 10, Tomé. Ele ressuscitou, o Pedro foi lá e ele ressuscitou, não tem ninguém lá no túmulo. Eu vi. E o João, não tem, ele ressuscitou. E o Tomé, se eu não colocar o meu dedo no seu lado e nas suas feridas, eu não vou acreditar. E aí, de repente, estando eles com as portas fechadas, por medo dos judeus, está escrito. A portas fechadas, de repente o Senhor Jesus aparece no meio deles e chama, Tomé, vem cá, coloca teu dedo nas feridas da minha mão, da cruz. Coloca teu dedo aqui no meu costado. E aí eu Tomé cai de joelhos e disse, Senhor meu e Deus meu, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você é bem-aventurado. Quem de nós viu? Mas nós cremos. Cremos em quê? Na palavra. Bem-aventurados os que creem na palavra. A maior maravilha não é a cura do corpo, a maior maravilha não é os milagres que o Senhor Jesus fez. Em certa ocasião, 10 leprosos, lembra? Pediram para ele ser curados, e ele disse, voltem lá e façam o procedimento com os sacerdotes. Como assim? Sim, lá no Antigo Testamento diz, né, que
um leproso tem que ser observado pelo sacerdote, o sacerdote diz, a lepra foi curada. E aí passa por um ritual de purificação para que possa voltar ao convívio social. Não é nem sequer que possa voltar à sua família, porque até a família os escorraçava. Tá? E esses foram correndo para fazer esse procedimento com o sacerdote, mas de repente um deles voltou e se ajoelhou diante do Senhor Jesus para agradecer. Agradecer o quê? O milagre que ele estava curado. E o Senhor Jesus pergunta: uai, não eram 10? Não, o Senhor Jesus não era mineiro. Nem perguntou, mas não eram 10? Não, não era gaúcho. Né? O Senhor Jesus perguntou, não eram 10? Somente veio esse samaritano agradecer? Então, nem sequer milagres são prova de ação, mas sim a gratidão a Deus. A maior maravilha, então, não é a cura do corpo, a maior maravilha é a salvação da alma, o maior milagre é a regeneração, nascer de novo, do alto, né? Nascer do alto, como está registrado no capítulo 3 de João. Saber que os seus pecados são perdoados, saber que você foi adotado como filho de Deus, saber que você é nova criatura e que isso traz uma gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que fizeste na minha vida. Daqueles 10 que foram curados, somente um voltou para agradecer. Que Deus nos conceda que estejamos bem longe dos nazarenos, né, que rejeitaram o seu Patrício, né? Que Deus nos conceda que estejamos bem longe daqueles que mostram a sua incredulidade. Que Deus nos conceda que todo dia sejamos gratos ao Senhor Jesus pela maravilha que Ele fez na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Deus, o coração, renova em mim o Espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria